Olá a todos, estamos aqui iniciando um curso de eletrônica, eletrônica básica, bem tranquilinho. Vamos tentar fazer vídeos curtos. Para quem não me conhece, eu sou o Tony, eu trabalho no IFMT aqui em Cuiabá e vamos começar então. E nessa aula 0 eu quero apresentar para vocês o que é a definição basicamente de eletrônica, né? Então, em geral, eletrônica abrange circuitos elétricos de baixa tensão, né? E então, não vou dizer baixas correntes. Um processador, um Core alguma coisa, puxa 50, 60 amperes brincando em 1.3 volts, né? Então é uma potência grande, na casa de 100 watts, só que a tensão muito baixa, 1.3, 1.4 volts, porém a corrente muito alta. Aqui a gente tem dois exemplos, uma plaquinha Raspberry, alguns resistores, que todo mundo lembra de eletrônica, resistores, e um circuitozinho, né, que tem tantos circuitos de alta tensão, como está vendo aqui, 127 volts e tal, e tem um transformadorzinho ali. Então, a gente pode dividir a parte de engenharia elétrica em basicamente duas grandes áreas, né? Eletrônica, em que temos aparelhos pequenos em geral, e eletrotécnica são equipamentos grandes. Imagina uma linha de distribuição de uma cidade, o tamanho que não é isso. É claro que isso hoje está junto, né? Vamos dizer assim. Existem equipamentos eletrônicos que controlam linhas de transmissão, né? Os FACTs, né? São equipamentos absurdamente grandes, maiores que uma casa, que controlam potências absurdas na faixa de gigawatts, né? Bom, mas a eletrônica em geral tem componentes bem pequenos, né? Como a gente bem sabe, né? Resistor, capacitor, bom, se você não sabe, está aqui para aprender, né? LED, e existe uma infinidade de componentes, né? Existem componentes que servem para ligar, desligar, acender, sinalizar, transformar uma tensão para outra, transformar sinal de um lado para o outro. Existem componentes que trabalham com princípios físicos. Existe esse movimento de que celular, por exemplo, você balança ele aciona, ou então ele rotaciona a tela. Isso aí é um princípio físico que usa capacitor e gravidade, né? É um acelerômetro que tem dentro deles. E, bom, é claro, a gente vai lembrar bastante de microprocessadores, que hoje é a microeletrônica, então tem uma vasta aplicação em tudo que você imaginar, pensar, né? Mas a eletrônica não começou sempre assim, ela começou com componentes grandes, né? Esse aqui é um rádio velho, bem enferrujado, né? Repara o tanto de fio fazendo conexão, transformadores. Bom, você não vai ver aqui que é transformador se você não conhece, mas tem aí. Aqui outro circuito que a gente vê os componentes soldados um do lado do outro, um junto com o outro, né? Isso vem a gente falar que uma das evoluções da eletrônica é a própria placa de circuito impresso. Então repare aqui esse emaranhado de fio, né? Hoje no equipamento moderno você não tem isso, você tem placas eletrônicas que abrigam todos os componentes. Essa aqui, por exemplo, é uma fonte de tensão. Repara esse grande capacitor e essa peça preta na frente dele, isso aí é uma ponte de diodos, né? Tem mais algumas coisinhas aí, mas basicamente é uma placa, um circuito de fonte de tensão, né? É claro que a evolução das placas também ocasionou bastante, né, a evolução da eletrônica. Essa aqui é uma placa, não é exatamente uma placa, essa aqui é um software de desenho de placa. Mas é que eu não achei uma figura melhor para representar. Repara que tem linhas verdes e linhas vermelhas. E às vezes elas passam uma em cima da outra. Isso significa que é uma placa de dupla face. Ou seja, eu vou fazer um circuito que vai estar do lado das linhas verdes e vou fazer um circuito que vai estar do lado das linhas vermelhas. Elas vão se cruzar, mas vão se cruzar uma de um lado da placa com o outro. Ou seja, não vai fechar curto, né? A placa em geral é uma placa de fibra de vidro ou fenolite, e ela é uma propriedade isolante, é claro, né? Então, a evolução da placa de circuito impresso, apesar de que a gente esquecer disso durante os nossos cursos de eletrônica, né, eles são fundamentais para a gente sair daquela coisa muito feia para uma coisa muito mais bonita como isso aqui, certo? Bom, outro princípio que a gente precisa lembrar
é o princípio da lei de Ohm, né? É claro, isso aqui é uma ilustração, perdão, eu não consegui achar referência disso, mas basicamente a resistência, né? A resistência de diversas coisas, não só de resistores, tá? Tem resistência de diodo, resistência de transistor, tudo tem resistência, né? A menos que seja um supercondutor, mas em geral todos os condutores normais têm alguma resistência, e essa resistência vai limitar ou não deixar, não permitir que a corrente, representada em azul aí de ampere, né, circule bem. E o volt, é claro, vai querer empurrar isso. Quanto mais tensão, mais corrente ele vai querer empurrar, né? E por isso a gente precisa saber, nessa aula zero nossa aqui, a gente precisa saber da lei de Ohm. Essa figura do mundo da elétrica, né, fala da primeira lei de Ohm. É claro que não existe só uma, existem duas, né? Ohm é um rapaz que estudou no século XIX e propôs algumas leis, né? Entre elas a lei de Ohm. Ele viu que alguns componentes, mesmo tendo a mesma resitividade, porém mais fino, mais grosso, aí vem a segunda lei de Ohm, tá? Que fala, relacionando justamente essas mais fino, mais grosso, né? Então esse fio 1 e esse fio 2, por eles terem grossuras diferentes, né? Um vai conduzir mais que o outro, né? Ou então vai ter uma resistência menor do que o outro. R2, nesse caso aqui, é menor que R1. E é claro, a partir da lei de Ohm e também outras leis, como a lei da potência, tem esse mundaréu de equações, tá? Então, que eu tenho potência, eu tenho corrente, tenho tensão, volts, né? E tenho resistência. É importante saber as unidades, né, pelo menos esses 4 para começar, né? Então, I é a corrente elétrica, a intensidade, a quantidade de elétrons que atravessam uma certa secção, né? Isso dá a corrente. Quanto mais elétrons atravessam uma corrente, uma seção de um condutor, maior é a corrente. A tensão é um tipo de uma força. Quanto maior a tensão, mais força tem. E repara, a força pode ser tão grande, tão imensa, que pode atravessar coisas que a princípio seriam isolantes, né? Imagina o raio, por exemplo. O raio de tempestade, né? Ele atravessa o ar, que a princípio é isolante, mas ele atingiu uma tensão tão grande que ele atravessa o ar, né? Então a tensão é uma força. Resistência, é claro, é uma resistência à corrente elétrica, à condução elétrica, e a potência é justamente a potência elétrica, que é basicamente tensão vezes corrente, né? O V vezes o I. Bom, pensando nisso, então, toda essa lei de Ohm é muito utilizada para a avaliação de vários circuitos, né? Aqui a gente tem a polarização de transistor, né? Tanto o transistor TBJ, você repara que tem um monte de tensão, tem um monte de corrente e um monte de resistor em volta, né, de um transistor, que é essa parte em azul, né? O outro ali é um FET, né? Acho que é um JFET, perdão. Que também está rodeado de capacitor, resistor e assim por diante. Bom, a ideia dessas aulas de eletrônica é que a gente ensinar basicamente a pensar na construção de um circuito, né? A gente não está aqui necessariamente pensando no reparo. É claro que a gente vai dar algumas dicas de reparo, né? Mas basicamente não é isso a ideia, né? Vamos ficar bem claro aqui. Se eu não ensinar vocês a consertar a TV da mãe de vocês, me perdoem, mas essa não é a intenção. Enfim, esse circuito é um circuito do datasheet do TCA 785. Esse TCA é um dos circuitos de controle de potência em que você corta a tensão, né? É um circuito de eletrônica de potência esse aqui. Mas esse aqui é um vasto, é um rico circuito que tem muitas técnicas de eletrônica aqui, né? É claro, esse circuito básico ali, você tem uma carga ali e você tem um triac aqui bem à sua direita aqui, que está sendo controlado pelo circuito, pela saída 15 e 14, que tem dois diodozinhos ali, um resistor de 150 ohms, né? E aí você controla o triac e você controla aquela carga. Se você pensar num exemplo muito simples, ele poderia ser um dimmer, né? Aquele negócio que controla a intensidade luminosa de uma luz incandescente. Hoje não temos mais essa luz vendendo aqui no Brasil.
mas essa carga poderia ser uma resistência, então seria um controle de potência de um resistor. E pensando ainda uma grande carga, você poderia ter o controle de temperatura de um chuveiro, que hoje é muito comum, né, você ter um chuveiro eletrônico. Não estou dizendo que é exatamente o TCA que está ali no circuito do chuveiro, mas esse aqui é um deles, um dos circuitos que poderia ser utilizado. Inclusive você pode fazer isso aqui em casa, né? Claro, com alguma experiência, né? Mas o que eu chamo a atenção para vocês aqui? Reparem, eu estou alimentando esse circuito, você pode voltar o vídeo um pouquinho se você quiser, né? Eu estou alimentando esse circuito com 220 volts, mas eu tenho um TCA, e eu acabei de falar que eletrônica, em geral, se trabalha com baixa tensão. A partir de 220 volts, eu tenho um retificador formado por esse resistor de 4K7 de 9 watts, né? E um diodo 1N4005. Repare, ele está ligado num capacitor de 470, mas não sei se você deixou de ver ali, mas eu apontei ali, volta o vídeo se você quiser no circuito inteiro, né? Tem um diodozinho ali de 16 volts, 15 volts, apontado com a seta verde aí. Isso aí é um diodo Zener. Isso significa que a alimentação do CI, apesar da alimentação do circuito serem 220, a alimentação do CI é somente de 15 volts. Ou 16 volts, eu também tenho que trocar o óculos aqui, não sei que tensão que é essa aí. Ou seja, é muito interessante isso. A partir de uma tensão absurdamente grande, 220 volts, alternada, com um único resistor, um diodo e um diodo Zener, eu consigo baixar isso para 15 volts e alimentar o meu CI. Então, quando a gente fala que resistor é para dissipar ou para reter parte da potência, está aí esse resistor de 4K7, 9 watts, fazendo esse papel. Ele limita a corrente, ele não deixa o 220 entrar para o circuito do TCA 785. Outro resistor que me chama a atenção também nesse circuito é esse circulado em vermelho. Reparem, ele é um resistor de 220K, mas ele é a fonte para esses dois diodos em antiparalelo, o BEI 61 e outro BEI 61. Repara que eles estão em antiparalelo, um está conduzindo para cima, outro está conduzindo para baixo. Eu vou explicar o que é diodo ao longo do curso, né? Só que ele pega justamente uma pequena amostra daquele 220 e passa para o TCA numa tensão muito pequena, que é 0,7 volts. Então, todos os 219,3 volts é dissipado nesse resistor circulado em vermelho de 220K. Então, a eletrônica é fantástica, tem muitas aplicações. Isso aqui é só um exemplo, né? Tem diversos outros que a gente pode fazer, ver, estudar e tal, né? E eu espero que vocês possam aprender, ou melhor, eu possa construir alguma coisa com vocês e a gente poder trabalhar um pouquinho nessa questão de eletrônica. Aquele abraço, valeu, até mais.